Nacional. Um alerta para policiais da fronteira com o Paraguai. Os contrabandistas acompanham os seus passos e agem de forma organizada quando a lei está fora da estrada. Eles têm olheiros à beira da pista. Um debate muito estranho agita a eleição presidencial na França. Um debate quente divide o governo brasileiro. Como conciliar a produção de energia com o meio ambiente. E a construção de 2 hidrelétricas na Amazônia fica em suspense. Veja também as soluções de economistas, trabalhadores e empresários para o problema do trabalho informal. A biblioteca montada há 60 anos, especialmente para cegos. A aventura desafiadora da volta ciclística no interior de São Paulo. Na consagração do vôlei do Minas, o luto de um craque no dia da conquista de um tetracampeonato. E neste fim de semana prolongado, se você achava que os problemas nos aeroportos já tinham acabado, veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. No primeiro dia do feriadão, 1 em cada 4 voos que partiram dos aeroportos brasileiros teve atraso de mais de 1 hora. As reclamações dos passageiros são as mesmas dos últimos meses. Atrasos, filas e desinformação. No Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, a pequena Isabela não aguentou. Dormiu depois de esperar 2 horas no embarque para Belém. No desembarque, mais problemas. A filha de Alcides ainda estava em Curitiba na hora prevista para a chegada. Está lá mofando ainda no aeroporto. Deu um problema de coluna aqui. Entendeu? É difícil. Em Brasília também houve filas pela manhã. A espera chegou a 2 horas. Em Fortaleza, 15 voos atrasaram mais de meia hora. É o segundo dia de problemas no transporte aéreo. Ontem, a forte chuva que atingiu a região sudeste fechou aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje, neste início de feriado prolongado, com muitos passageiros nos aeroportos, o problema foi outro. Segundo as companhias aéreas, os atrasos foram provocados pelo excesso de tráfego aéreo. Em São Paulo, a Infraero disse que a responsabilidade pelo problema no aeroporto de Congonhas foi de uma companhia aérea, mas não citou o nome da empresa. Essa funcionária pública aguardava desde ontem o embarque para Campo Grande. Eu preciso viajar, porque meu pai teve um derrame e a companhia só informa o seguinte: não existe previsão para decolar. A senhora teria que pegar um ônibus e ir para Guarulhos. Em Guarulhos tem previsão? Não existe previsão de decolar. O saguão de Congonhas ficou lotado praticamente o dia todo e os passageiros buscavam informações. Ao ver a mulher e a filha escorregarem, esse outro funcionário público se desesperou. Minha filha caiu no chão, com esse desrespeito. E o pai de família que a esposa caiu com o filho voltando. A aposentada explicou que a família esperou 5 horas para embarcar. Embarcamos no ônibus para ir pro avião. Fizeram todo mundo chegar até o avião e voltar. Nós estamos com 2 crianças, tem várias crianças no voo. Eles não dão satisfação, nada. Grandes filas no saguão, longa espera na sala de embarque. O feriado prolongado começou mais tarde para muitas pessoas que tentaram viajar de avião. A empresa Gol declarou agora há pouco que os atrasos dos voos foram provocados pelo fechamento ontem dos aeroportos do Rio e de São Paulo e hoje pelo de Vitória, também afetado pelas condições meteorológicas. Salvador foi atingida hoje por um temporal. As ruas da cidade baixa ficaram inundadas e houve quem ganhasse algum dinheiro levando pessoas de um lado ao outro da rua. Na região metropolitana de Belo Horizonte, 30 mil consumidores estão sem energia desde a madrugada porque a rede elétrica foi afetada pelo vento forte que derrubou mais de 60 árvores. Na região sul, a queda brusca de temperatura surpreendeu. Na cidade gaúcha de Erechim, houve geada e a temperatura chegou a 5 graus. Deve chover neste domingo em quase todo o Brasil. Áreas de baixa pressão na atmosfera vão reforçar as nuvens carregadas sobre os litorais das regiões sul, sudeste e nordeste. A previsão é de chuva forte desde o Paraná até o sul do Espírito Santo e do Recôncavo Baiano ao Rio Grande do Norte. Nas 2 áreas claras, as massas de ar seco deixam o dia ensolarado. Nas outras regiões, o sol aparece logo cedo, mas sobe rapidamente à tarde. Mínima de 11 graus em Curitiba e máxima de 31 em São Luís e em Cuiabá. Até terça-feira, a previsão ainda é de chuva para Belém e Rio de Janeiro. Em Curitiba e São Paulo, o tempo abre e as temperaturas continuam amenas. Contrabandistas que agem na fronteira do Brasil com o Paraguai estão vigiando os passos dos responsáveis pela fiscalização.
A ação dos olheiros foi registrada pelos repórteres Claudemir Fernandes, Zito Terres e Fernando Parraço. Eles ficam sempre por perto das barreiras de fiscalização na saída de Foz do Iguaçu. Os olheiros esperam uma brecha para avisar motoristas que transportam contrabando. A 200 metros do posto da Polícia Rodoviária Federal, este homem controla a movimentação dos policiais. Saiu um guarda na pista lá, sem capa, sem nada. Tá na pista lá, tá sem capa, sem nada. Pelo celular, ele dá o sinal verde. Oi. Tá limpo, vem embora, fura. Tá, fura, pisa. O carro da frente faz a escolta. É o chamado batedor. O Vectra é o batedor? É, do meu irmão. Esse Vectra azul aí, do meu irmão. O carro branco, que vem atrás, também segue sem ser fiscalizado. O transporte não para. Deixa ali tudo grande. Então esse já é o quarto carro. É assim que nós vamos. Agora daqui a pouco meu irmão retorna e volta lá buscar os outros. Tem mais quantos carros para vir? Pode ter mais 3. O olheiro admite que, além de mercadorias, alguns carros trazem drogas e armas. O negócio é cuidar da estrada. Agora o cara está levando o carro, então não interessa. O homem diz que recebe R$50 por carro que passa sem problemas e que trabalha mais nos dias de chuva, porque há menos policiais na pista. O que ocorre em dias de chuva é um aumento nas ocorrências com acidentes e com isso diminui o efetivo que fica fiscalizando no posto. Por isso fica mais difícil esse tipo de fiscalização de contrabando, né? Este é o posto da Polícia Rodoviária Federal mais próximo de Foz do Iguaçu, mas não é o único no caminho dos contrabandistas. Daqui a 70 quilômetros, em Céu Azul, existe outro. E lá, os olheiros agem com a mesma tranquilidade. Antes de ele chegar em Céu Azul, ele dá uma ligada para nós de novo. Aí já temos contato lá também, né? Mas, segundo ele, lá os contrabandistas passam com muito mais facilidade. Lá só cuida da receita, porque lá a polícia lá não pega ninguém. Nunca viu falar que prendeu um carro lá em Céu Azul. Em Brasília, a Polícia Rodoviária Federal informou que conhece o esquema de olheiros usado pelos contrabandistas, mas afirmou que depende de flagrantes para prender os criminosos. Além da autorização judicial para a quebra de sigilo, a Polícia Rodoviária precisaria do apoio das polícias civil e federal para realizar escutas telefônicas. Daqui a pouco, o selo de qualidade disputado por escolas brasileiras. E os 60 anos de uma grande ideia. Amanhã, no Auto Esporte. Aqui no norte da Itália, um desfile com belos carros e muita elegância. O recordista do Rally Dakar conta histórias de uma das provas mais perigosas do mundo. Falar no celular dentro do posto de combustível. Será que é perigoso? Os detalhes que fazem desses modelos esportivos de verdade. Amanhã, 9 da manhã, no Auto Esporte. O Jornal Nacional encerra hoje a série sobre a informalidade no mercado de trabalho. Nesta última reportagem, Tony Ferreira mostra as propostas em discussão para integrar a maioria dos trabalhadores brasileiros ao emprego formal. Gilberto vai abrir uma empresa em um prazo surpreendentemente curto, num país onde esse processo demora em média 70 dias. Eu acho que mais uma semana ou mais, eu acho. Ele procurou a Fácil, uma central de atendimento empresarial em Maceió, Alagoas. Existem outras 20 centrais espalhadas pelo Brasil. 9 órgãos públicos e uma agência do Banco do Brasil estão reunidos no mesmo lugar para facilitar a vida do futuro empresário. Outra vantagem é exatamente a informação organizada que ele pode ter antes mesmo de tomar a decisão da abertura de empresa. A diminuição da burocracia e principalmente dos impostos está na lista de sugestões de especialistas e empresários preocupados com a grande informalidade na economia. A causa são os gastos públicos. Tem que reduzir gastos públicos, eliminar desperdícios públicos e para criar condições de se reduzir a carga tributária. E, sem dúvida nenhuma, a redução da carga tributária será o maior combate à informalidade. Para diminuir os impostos sem que o governo perca a receita, esse economista pensa em um pacto. A solução teria que vir de algum entendimento amplo. O Estado brasileiro cobraria menos tributos, reduziria o peso das alíquotas, mas ficaria entendido
por parte dos contribuintes, o Estado brasileiro se aparelharia para fiscalizar, cobrar e punir mais rigorosamente aqueles que não honrassem as suas contribuições. Já no campo dos resultados práticos, uma iniciativa vitoriosa foi a do Simples, que é uma simplificação do pagamento de impostos para micro e pequenas empresas. O Simples aumentou a formalização de pequenos negócios. E agora, em julho, essa experiência será ampliada com a entrada em vigor do Super Simples. Ele vai unificar 9 impostos e contribuições. Ficará mais fácil e mais barato pagar o imposto. Fábio já cadastrou sua pequena empresa de informática no Super Simples. Ele diz que vai economizar o correspondente a 5% do faturamento. Vai sobrar dinheiro para contratar mais gente e investir em equipamentos. Me dá mais segurança, me dá mais tranquilidade, até para eu poder buscar novos clientes, porque eu vou ter força de trabalho dentro da empresa. E o que fazer para incentivar o trabalhador de baixa renda a contribuir para a Previdência? Hoje, muitos preferem não pagar o INSS, esperar a aposentadoria por idade e receber o benefício de um salário mínimo mensal a partir dos 65 anos. Este especialista defende uma volta gradual aos patamares que existiram até 1993. Deveríamos migrar para um sistema em que a pessoa pode receber o benefício assistencial, porém a idade de 70 anos, não de 65, no valor que acho que deveria ser inferior a um salário mínimo para as novas concessões, de tal forma a estimular a formalização da economia. Outro desafio, integrar na Previdência o trabalhador por conta própria, aquele que não tem patrão nem empregado e que em geral tem baixa renda. Este economista diz que o conta própria só deixará a informalidade se a contribuição puder variar conforme o ganho do mês. Você precisa criar uma legislação que o sujeito, ao longo do mês, o conta própria, ele resolva contribuir para a Previdência. Ele tem muito trabalho intermitente, um mês ele ganha, outro mês ele ganha menos. Uma pessoa que vive uma montanha-russa, essa pessoa precisa de Previdência. E como acabar com a divisão dos trabalhadores entre os com carteira assinada com todos os direitos e a maioria informal, sem direito algum? A proposta do presidente da Central Única dos Trabalhadores é dar incentivos fiscais para empresas que contratem muita mão de obra. Ele não admite qualquer modificação nos direitos dos que têm carteira assinada. A não ser que fosse para flexibilizar para cima, ou seja, negociação no sentido de ampliar e de melhorar cada vez mais esses direitos para o conjunto da classe trabalhadora. Mas muitos especialistas acham que a informalidade só irá diminuir se houver uma redução no custo das contratações formais. Eduardo Amadeu, que já foi ministro do Trabalho, defende uma legislação mais flexível. A minha sugestão é que você faça uma revisão profunda da consolidação das leis do trabalho, simplifique enormemente essa legislação e aumente o espaço para negociação direta entre as empresas e os trabalhadores. O sociólogo José Pastore, uma das maiores autoridades em relações de trabalho do Brasil, propõe uma espécie de super simples para os contratos de trabalho. No caso dos empregados, a criação de um simples trabalhista reduziria as despesas e as burocracias para contratar esses empregados, facilitando o vínculo com a Previdência. E no caso daqueles que trabalham por conta própria, um regime especial previdenciário com alíquotas menores e proteções parciais, não totais, também ajudaria a vinculá-los à Previdência Social. Dessa maneira, os brasileiros teriam as proteções básicas que precisam, que merecem e que já estão na hora de ter. Os eleitores da França votaram no domingo passado e levaram 2 candidatos para o segundo turno da disputa presidencial. Hoje, esses mesmos eleitores tinham um debate para ver na televisão, mas um debate muito estranho. A candidata Ségolène Royal, de esquerda, foi para frente das câmeras ao lado de François Bayrou, de centro. O problema é que Bayrou foi eliminado no primeiro turno. Nas urnas, a disputa de Ségolène será com Nicolas Sarkozy, de direita. No ar, Ségolène e Bayrou foram simpáticos um com o outro e demonstraram ter ideias em comum.
mas Bayrou repetiu que não vai manifestar apoio a ninguém no segundo turno. O candidato Nicolas Sarkozy disse que nenhuma final, nem a de futebol, tem 3 adversários e que o melhor debate será o do povo francês com os candidatos nas eleições de domingo, 6 de maio. Uma pesquisa divulgada hoje dá a ele 52,5% das intenções de voto. Daqui a pouco, um debate que está dividindo o governo brasileiro. E uma aventura saudável, São Paulo adentro. Meu escritório é o ar livre. Eu troquei a cidade pela fazenda para dar início à criação de cabras. O Banco Real nos deu um empurrãozinho. Por onde eu ando, os bancos estão somando. Você quer crédito fácil, Barba? Ou você quer crédito certo? Crédito fácil é basicamente todo banco. Ele quer dar o crédito fácil para agradar o cliente de primeira vista. Você que se vire depois para pagar. Crédito certo é pro real. Você consegue pagar. Fica devagar, nem nervosa na hora de pagar. Vai conseguir pagar, boy? Faça algo de real pela sua vida. Banco Real, fazendo mais que o possível. Me pinta que tô te embalado. Opa, aí, ó. Dê passagem à alegria, nem que seja por um dia. Opa, aí, ó. Pensaram muito, foi? Demais. Com Lázaro Ramos, Wagner Moura, Você vem aqui me espulhando, agora você quer que eu te ajude? Dira Paz, Estênio Garcia e grande elenco. Você vai rir e se emocionar com os moradores do cortiço mais animado do Brasil. Opa, aí, ó. Hoje exclusivamente no cinema. A torcida vai vibrar! O programa Todos com a Nota está de volta aos gramados pernambucanos. Dia 1º de maio, às 15h30, no Arruda, a seleção pernambucana de futebol vai enfrentar a seleção paulista no jogo de lançamento do programa Todos com a Nota. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados nas bilheterias dos estádios dos aflitos, Arruda e Ilha do Retiro, durante o sábado, domingo e segunda-feira. Ingressos limitados. Garanta já o seu. Uma parceria do governo do estado com a Federação Pernambucana de Futebol. Alô, garotada! Biscoito Treloso com 9 embalagens. Apresenta a Volta Mágica. Teatro Pátio domingo às 10 da manhã. Com palhaço, chocolate, grande elenco. Convide o papai e a mamãe, chame seus amiguinhos e venha com sua família para o Domingo Alegre Cultural no Teatro do Parque às 10 da manhã. Com a Flauta Mágica, palhaço, chocolate e grande elenco. Informações 3232-1553. Oferecimento Biscoito Treloso. Diversão com mais sabor e energia, como você gosta. A necessidade de gerar mais energia para o Brasil e a necessidade de proteger o meio ambiente estão pondo ministérios em lados opostos. Quem conta é a repórter Cristina Serra. O mais recente motivo da discórdia é a construção de 2 usinas hidrelétricas no Rio Madeira, em Rondônia. A usina de Santo Antônio ficaria perto de Porto Velho e a de Giral, perto da fronteira com a Bolívia, ambas consideradas fundamentais para o sucesso do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. Juntas vão gerar 4.000 megawatts médios por ano, quase 10% do que o Brasil consome. O projeto das hidrelétricas no Rio Madeira expõe divergências dentro do governo sobre a condução da política energética. De um lado, o Ministério do Meio Ambiente, preocupado com o impacto ecológico de obras como essa. Do outro, o Ministério das Minas e Energia, que tem pressa em tocar projetos que atendam à demanda energética do país. Segundo o Ministério de Minas e Energia, há 2 anos o IBAMA, responsável pela licença da obra, analisa os estudos de impacto ambiental. Especialistas apontam que as usinas podem prejudicar a reprodução de algumas espécies de peixes. Além disso, o Rio Madeira, por ser barrento, poderia provocar um acúmulo de sedimentos nas barragens das hidrelétricas e afetar a capacidade dos reservatórios. O IBAMA não deu prazo para a concessão da licença. O Ministério de Minas e Energia também encomendou estudos a especialistas do Banco Mundial, que aprovaram a obra. O ministro Silas Rondô disse que só pode esperar até maio por uma resposta do IBAMA. Se não conseguir, a opção seria a construção de termoelétricas a carvão ou a construção da usina nuclear de Angra 3. Se infelizmente, por uma questão de aprovação de um estudo desse, não tivermos a melhor fonte que nós defendemos, porque a fonte hidráulica, para nós, ela é a melhor, porque é mais limpa e é uma fonte renovável. Ela será substituída por fontes térmicas. Nós teremos uma energia mais cara e ambientalmente de pior qualidade.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defende o trabalho dos técnicos do IBAMA. Os técnicos do IBAMA estão trabalhando com operosidade e com isenção. Não há nenhuma possibilidade de se fazer pressão sobre o gestor público para que ele descumpra a lei e para que ele abra mão daquilo que são as suas atribuições legais. O diálogo institucional é um diálogo de construção e não de desconstituição de um setor em relação ao outro. A ONG WWF acha que a discussão sobre geração de energia deveria ser ampliada. Alguns estão só concentrados em uma ou duas alternativas. Ou é hidrelétrica ou é nuclear. E não é isso que se busca. Nós podemos ter outras opções para a matriz energética brasileira. Tá? Vários estudos apontam a repotenciação das usinas, podendo gerar cerca de 8 gigawatts. Para este professor de engenharia elétrica da Universidade de Brasília, as usinas hidrelétricas são a melhor forma de atender a demanda de energia do país. Temos muito potencial ainda. O potencial hidrelétrico do Brasil é muito grande. E é uma vantagem que nós temos. É uma forma de energia renovável, portanto interessante, que vai durar muito tempo e vai nos dar uma energia barata. Está chegando ao fim uma jornada de quase 1.300 quilômetros que passou por mais de 70 cidades. A Volta Ciclística de São Paulo. Eles competem no limite físico e mental. É muito sofrimento, vento, frio, chuva, fome, muita dor nas pernas. É um sofrimento e tanto, então você fica meio que voado, fica meio aéreo. Depois de 7 dias de competição, a Volta Ciclística de São Paulo, que percorre as principais rodovias do estado, chegou hoje à penúltima e mais longa etapa. Foram 259 quilômetros de Ribeirão Preto a Campinas, mais de 7 horas pedalando. E toda a emoção ficou reservada para os últimos metros. Fabielle Mota, da equipe mineira de Barbacena, guardou energia para a arrancada final e venceu com décimos de vantagem. No último dia da volta, os ciclistas vão percorrer 46 quilômetros de Jundiaí a São Paulo. Uma distância que pode até ser considerada pequena para quem já rodou mais de 1.000 quilômetros em uma semana. Um trecho de força máxima, no mínimo tempo possível. Com 47 segundos de vantagem, Magno Nazaré, da equipe paulista de São José dos Campos, é o líder da classificação geral. A responsabilidade é grande, né? Porque a gente tem que manter o que tá, né? Que é a classificação geral e por equipes também. Numa competição em que os atletas pedalam mais de 24 horas e chegam ao desgaste extremo, milésimos podem definir quem será o campeão. A seguir, os jogos de sábado na fase final dos campeonatos baiano e capixaba. E a consagração heróica do vôlei do Minas. One day, I decided to take a drive to the city, and after I got to the city, I decided to drive through the whole city. And after I drove through the whole city, I decided to drive through the state. All I could think about was to drive and drive. And you just couldn't stop driving? No. Novo Golf, pelo prazer de dirigir. Põe o despertador para as 8. Põe um biquíni novo. Põe a gasolina no carro. Põe a protetor solar. Põe a fé na previsão do tempo. Ponha mais Itaú Card na sua vida. Itaú Card, muito mais para a sua vida. Ser líder de mercado é ter a melhor qualidade de ligação. Ser líder é dar mais opção de escolha aos clientes. Ser líder é oferecer os melhores planos e a maior cobertura nos estados de atuação. Por tudo isso, a Vivo é a maior operadora de celular. Líder absoluta em número de clientes no Brasil, segundo dados da Anatel. A Vivo agradece a cada um dos seus 29 milhões de clientes por essa liderança. Vivo, sinal de qualidade. A quarta-feira sempre foi assim. Tu estava ali, ficava com raiva do chefe e tinha que voltar para casa com a raiva. Sai desse corpo, raiva, sai. É por isso que a quarta-feira virou Zeca-feira. Zeca-feira e todo mundo ama a cama. A quarta agora é Zeca-feira também. É mais uma ideia.
com moderação. Amanhã as lojas abrem para você comprar com juros pela metade com o primeiro pagamento só em junho. Isso mesmo. Compre agora e comece a pagar só em junho. São ofertas imperdíveis. Lojas abertas. É neste domingo. Tem essa TV 29 polegadas por apenas R$599 à vista. É preço baixo de verdade. E tem também TV 14 polegadas por apenas R$299 à vista. Você não pode perder. É só neste domingo. E o melhor, é tudo com juros pela metade. O primeiro pagamento só em junho. E tem mais essa oferta para você. DVD a partir de R$129 à vista. Domingo, todo mundo vai comprar nas Casas Bahia. Futebol 2007. Oferecimento Casas Bahia. A maior variedade e o melhor atendimento. Golfe. Pelo prazer de dirigir. Itaúcard. Muito mais para a sua vida. Vivo. Venha para Vivo e fale de graça. E Antártica. Servimos boa para servir sempre. O Bahia foi a Alagoinhas e derrotou o Atlético pela segunda rodada da fase final do Campeonato Baiano. Moré deu passe para Danilo Gomes, que marcou o gol da vitória por 1-0. Os dois times dividem a segunda colocação. O líder é o Vitória. No primeiro jogo da final do Campeonato Capixaba, o Linhares jogou em casa e venceu o Jaguaré por 1-0. Gol de Diego. Amanhã tem futebol ao vivo na Globo, às 4 horas da tarde. E mais cedo, as atrações do esporte espetacular. Uma reportagem especial mostra que a saúde dos atletas começa pela boca. Aquele tornozelo que nunca fica bom, quando vai ser investigado, o atleta tem lá um foco dentário. E ao vivo, desafio pan-americano de remo na Lagoa Rodrigo de Freitas. A seleção brasileira na raia oficial do PAN do Brasil. Decisão do Campeonato Paulista, Fábio Costa, a Muralha do Santos, vai enfrentar um atacante do São Caetano cheio de truques. Estamos juntos e misturados. E a primeira brasileira a chegar ao topo do Everest se prepara para enfrentar a montanha mais fria do mundo. O esporte espetacular é amanhã, às 9h30, horário de Brasília. Até lá. A Superliga Masculina de Vôlei consagrou hoje um tetracampeão. O Minas derrotou o Florianópolis numa partida emocionante. E o melhor atacante do campeonato entrou em quadra no dia seguinte à morte do irmão num acidente de moto. Samuel faz silêncio no caminhão dos bombeiros, enquanto os outros campeões fazem barulho no desfile por Belo Horizonte, acompanhado de carro e a pé pelos torcedores. Samuel é contido também na festa, na sede do Minas. É o sangue frio mostrado pelo melhor atacante da Superliga mais cedo, no jogo contra o Florianópolis, em Betim, na região metropolitana. Samuel entra em quadra um dia depois da morte do irmão Andréas. Conta com o apoio da torcida. De Roberto Minuzzi, que sofreu uma cirurgia no coração em junho de 2005. É dele o ponto do título. O Minas faz 3-0 e vence a série final por 3-1. Agora é só escutar essa galera aí, ó. Escutar feliz. O Minas é campeão pela 4ª vez e se torna o maior vencedor na história da Superliga Nacional de Vôlei. Uma emoção a mais para um coração dividido entre a euforia e a dor. Ao lado da vibração dos companheiros, Samuel parece abatido. O momento mais complicado da minha vida. Perdi meu irmão. Esse título aí é para você, que deve estar lá em cima, do lado de Deus, olhando por mim. A taça é entregue a Roberto Minuzzi, mas leva outro destino. Eu quero o time inteiro dedicar a força de um cara aqui, ó. Nosso herói hoje, Samuel. Como é que é teu, Samuel? O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite e um bom domingo. Uma boa noite para você e até segunda-feira. Paraíso Tropical. Oferecimento Santander. 150 anos. Sempre próximo de você.